Outro mito que circula por aí é a respeito da ocupação de terra pelos animais. Terras que poderiam estar produzindo mais comida com a agricultura, que 3/4 das terras produtivas no mundo estão sendo usadas pelos animais. Na verdade, sem os ruminantes, 2/3 das terras seriam, na verdade, desperdiçadas. Porque esses 2/3 a gente chama de terra marginal. Tem muita pedra, ou então é muito inclinada, ou o solo é ruim, ou não tem água suficiente para a agricultura, ou qualquer outro motivo que a torne marginal. Ela pode produzir alimento, mas ela não serve para a agricultura. Então, nesses 2/3, o que pode ser feito é justamente criar ruminante. Porque eles conseguem produzir carne e leite a partir de capim. E capim é uma das poucas coisas que cresce nesse tipo de terra. Num terço restante, aí sim, é possível plantar. Então, quando você escuta que a maioria da terra produtiva é ocupada por pastagem, tecnicamente isso está correto, só que não te conta o motivo. O motivo não é porque as pessoas se recusam a plantar naquelas terras, é porque você não pode simplesmente plantar o que você quer, onde você quiser, porque só 1/3 dessas terras dá para passar o arado e plantar uma grande quantidade de culturas. Se não fosse pelos ruminantes, essas terras marginais estariam produzindo nada, capim, grama. Eles conseguem transformar essas gramíneas em comida humana, pelo menos. Um outro ponto importante é que o gado fornece fertilizante para a produção de fruta e legume. A metade do fertilizante usado no cultivo de vegetais no mundo é esterco, e 100% dos fertilizantes da agricultura orgânica também. Assim, embora o gado use um pouco dos grãos que poderia ser para o cultivo humano, 50% do fertilizante utilizado para produzir esses grãos vem da pecuária. O ciclo é o seguinte: os vegetais produzem energia através da fotossíntese, retirando minerais do solo. Aí nós comemos esses vegetais. Aí nós morremos e viramos nutrientes para as plantas, liberando o CO2 para a atmosfera, que vai voltar pela fotossíntese para ser integrado em alguma planta, e os minerais dos nossos ossos se dissolverão e também vão se integrar, fazer parte novamente do solo. Sem os animais, todo fertilizante teria que ser petroquímico. Usamos esse tipo de fertilizante também hoje, mas o esterco ainda é usado em 50% dos locais. Então, plantas e animais precisam um dos outros, não temos que escolher um ou outro. Outra alegação comum é que as vacas produzem uma grande quantidade de gás estufa, que gera o efeito estufa. Dizem que o setor da criação de animais é responsável por cerca de 15% da produção de gases estufa. Tá, vamos a um exemplo prático para entender a diminuição que conseguiríamos de gases se diminuíssemos a produção de carne. Por exemplo, se todo mundo nos Estados Unidos virasse vegano, a produção dos gases do efeito estufa diminuiria sim, mas apenas 2,6%. Então, se 10% do pessoal dos Estados Unidos virar vegano, isso vai reduzir só 0,26% de gás. 10% é viável virar vegano, dá para imaginar. Mas é um valor pequeno demais, nem 1% de redução de gás e sulfuro. Além disso, 80% das emissões por causa da pecuária ocorrem em países em desenvolvimento. E é curioso, porque o consumo de carne nos Estados Unidos é isoladamente 18% do consumo mundial, mas eles emitem só 6% dos gases de estufa. Então, quem come mais carne está produzindo menos gases do efeito estufa? Exato! Ou seja, se as pessoas estão realmente preocupadas com o efeito dos gases estufas, eles deveriam ajudar as populações de países mais pobres a ter uma criação mais eficiente de gado para diminuir essas emissões. Além disso, vocês sabiam que a agricultura emite mais gás estufa que a pecuária? Então, substituir pecuária por lavoura não vai resolver esse problema. Nos Estados Unidos, por exemplo, a lavoura é responsável por 4,7% das emissões e a pecuária 3,9%. As vacas emitem 2% de todo o CO2 nos Estados Unidos e 28,5% do CO2 vem dos meios de transporte. Então, não faz sentido, mas tem muita gente por aí que critica o consumo de carne por causa da emissão de CO2, mas colabora muito para a emissão desses gases porque só anda de caminhonete, anda numa caminhonete gigante, sozinho, distância curta. 28,4% das emissões ocorrem por causa da eletricidade, 21,6% por causa da indústria, 5,1% das emissões são residenciais. Aí eu te pergunto, as vacas emitem? Claro, emitem, mas só 2%. Agora vamos pensar nessa questão do metano. Sabe-se que ele aquece mais que o CO2, ele é pior para o efeito estufa. O metano corresponde a 10% dos gases do efeito estufa emitidos nos Estados Unidos. Desses 10%, 27% desses 10% são provenientes de fermentação intestinal. Então, só 2,7% do total dos gases é proveniente da criação de todos os animais de criação, não apenas de vaca. Então, quando você escuta algo como vamos fazer um dia sem carne, que a gente vai reduzir não sei quantas mil viagens de aviões, isso simplesmente não é verdade. O que ocorre é que o dano causado pelo metano, que a vaca arrota e solta no pum, deve ser medido de forma diferente, porque o metano dos animais não dura por séculos, como o CO2. Ao contrário, é um gás de curta duração e permanece na atmosfera por no máximo 12
anos, até ser quebrado e convertido em CO2. Só que ele não vira um CO2 qualquer, mas um que já existia antes na natureza e só foi reciclado nesse fluxo. Isso quer dizer que nesse ciclo, enquanto as emissões dos rebanhos ficarem constantes por mais de 12 anos, nenhum metano extra ou aquecimento está sendo acrescentado à atmosfera, como ocorre com outros gases de efeito estufa, que só aumentam o estoque existente porque duram muito tempo. Esse metano que veio das vacas e virou CO2 vem de um processo natural, é um ciclo que se repete de forma infinita. Fotossíntese, grama, vaca, gás, fotossíntese, ele não é um carbono novo. Se eu mantiver o mesmo número de vacas, eu não acrescento carbono a mais na atmosfera. O CO2 ou o metano que está sendo eliminado por essas vacas está saindo na mesma velocidade que ele está sendo reabsorvido pelo capim que elas acabaram de comer. Isso é bem diferente dos combustíveis fósseis, por exemplo, que tiram o petróleo do ambiente e não repõem mais. O que acontece é que esse petróleo ele se acumulou há 200 milhões de anos lá no fundo da Terra. E aí nós pegamos esse carbono que estava preso para sempre nas profundezas da Terra e jogamos ele na atmosfera. Ou seja, a cada ano estamos jogando mais CO2 na atmosfera. Não dá para comparar o CO2 que passa pelo ciclo, que nós colocamos na atmosfera pela respiração, que o nosso cachorrinho coloca, que as árvores colocam. É errado comparar com o CO2 que a queima dos combustíveis produz, que é um CO2 totalmente diferente. Então, apenas uma pequena porção de CO2 vem dos animais de criação, mas é um CO2 renovável, não é um CO2 novo. Muito antes dos europeus chegarem nas Américas, havia 50 milhões de ruminantes na América do Norte. Bisões, veados, que produziam 86% do metano que o gado e os demais animais da fazenda produzem hoje. Mas o aquecimento global não começou quando Cristóvão Colombo chegou na América. Ele começou no século XX, depois da Revolução Industrial, com a queima em massa dos combustíveis fósseis. As vacas não podem ser culpadas pelo que os automóveis estão fazendo, pelo que os aviões estão fazendo, pelo que o nosso consumo e desperdício de energia. São animais que vivem com energia solar, água, da chuva, e o CO2 que eles colocam na atmosfera é oriundo da grama que eles acabaram de comer. Sendo que a grama comida ainda gera um estímulo para que o crescimento de grama seja mais rápido. E ela faz isso captando o CO2 que a vaca colocou na atmosfera. Outra grande fonte geradora de metano é o lixo, que vem da comida desperdiçada. 1/3 da comida do mundo é desperdiçada. Se o desperdício de comida fosse um país, seria o terceiro país, depois da China e dos Estados Unidos, em consumo de comida. Todo esse lixo gerado. Nos Estados Unidos, o desperdício é de 40% de toda a comida. E essa parte que é desperdiçada vai para o aterro sanitário. O aterro sanitário, por sua vez, gera o quê? Metano e CO2. Aquilo que a gente não comer, a vaca não comer, vai ser comido por verme, bactéria, levedura. E no final, se produz CO2 e metano. Então, o CO2 e metano serão produzidos de todo jeito. A questão é quanta comida de qualidade será produzida com esse CO2 que inevitavelmente será produzido. Esse desperdício de comida também não ocorre da mesma proporção em alimentos de origem animal e vegetal. Aliás, só 14% dos produtos de origem animal são desperdiçados. E a maior parte são as partes não comestíveis. 42% são frutas e vegetais, que estragam facilmente. Grão, cereal, pão, corresponde a 22% do lixo desperdiçado. Raiz e tubérculo, 18%. Ou seja, os alimentos de origem vegetal correspondem a 82% do alimento desperdiçado. A gente pode concluir que, embora a produção animal não seja perfeita, abandonar completamente o consumo de animais seria o mesmo que estimular ainda mais o desperdício de alimentos, uma vez que o desperdício de fontes vegetais aumentaria. As galinhas, por exemplo, já foram parte do processo de reciclagem do lixo da casa na fazenda. Se ficava um restinho de comida na panela, eles jogavam para as galinhas. Elas iam lá e comiam tudo. Então, todo aquele resto que a gente não ia comer virava ovos. Produtos de origem animal são bem menos desperdiçados e os animais ainda podem ajudar a reduzir o problema do desperdício. As frutas feias ou já meio estragadas, os vegetais velhos, enfim, o que as pessoas não querem mais comer, pode ser consumido pelos animais e passam pelo upcycle, ou seja, aquilo que ia para o lixo, para o aterro sanitário, está virando carne, leite, ovo, que são coisas que têm um risco menor de ser desperdiçado, porque tem validade e densidade nutricional superior. São os animais que fazem o upcycle e melhoram aquilo que a gente dá para eles e depois dão de volta para a gente na forma de carne, ovo, leite. E isso ocorre com água da chuva e energia solar. Então eu acho difícil, com tecnologia, alguém ser capaz de gerar uma coisa melhor do que a natureza já nos dá. Então, se o seu objetivo é cuidar do meio ambiente, em vez de cogitar fazer uma segunda-feira sem carne, que tal uma quarta-feira sem desperdícios? Bem mais interessante.